Olá pessoal, você é o Novo Mednari, vamos para mais uma aula de Construct 2. Para a aula de hoje eu escolhi um game mobile para a gente estar fazendo um clone. O nome dele é Two Cars. Vou colocar um pouquinho do vídeo aqui para vocês verem como que é. É um game casual, vocês podem baixar e testar. É bem legalzinho, bem viciante e bem difícil por sinal. Você tem que controlar dois carros, onde o objetivo é coletar só os círculos e desviar dos quadrados. Mas você tem que controlar os dois carros, tá? Então vamos clonar esse jogo hoje em Construct 2 para vocês verem o potencial da ferramenta. Bora para aula. Os assets que nós iremos utilizar para o game de hoje, para a aula de hoje, são estes, são poucos. São dois carros, dois pequenos objetos para partículas, que vão ser a fumaça deles e explosão. E para cada um dos carros, um objeto de coleta e um objeto de desvio. Então são poucos assets mesmo, e é um game bem simples. Vamos para o nosso construct. Vou criar um projeto novo, utilizando Portrait 16:9. Já vou copiar o tamanho da window para o nosso layout e fica com a visualização de dispositivo móvel. Para background não vou utilizar a imagem, a própria layer vou colocar uma cor azul para ela. Então esse já é o nosso fundo. E as pistas, o separador das pistas, eu vou também inserir um sprite, só colorindo ele. Vamos fazer aqui no tamanho de 10x10, um azul mais claro. Então o nosso layout ele tem 480 de largura. Posso colocar essa imagem no meio, definindo aqui 240. Pronto. Então aqui é o meio. Diminuir só um pouquinho mais dela. 240. E vou fazer uma cópia. Vou dar o nome aqui de separador. Esse objeto ele é só ilustrativo. Não vai ter programação nele. Tá aí. Vou fazer essa faixa aqui. A faixa do meio eu deixar um pouco maior, para dar a impressão de que são duas pistas. São duas estradas com duas pistas cada uma. Ok, então vamos inserir agora os elementos do jogo. O carro amarelo vai ser o carro 1. Vamos chamar de car 1. Ok, vou inserir o carro azul, que vai ser o car 2. Vamos deixar eles aqui no cenário. Vamos mais pra frente. Tá, depois eu arrumo melhor. Agora vamos criar a fumaça deles. A fumaça é uma partícula. Partícula aqui. Fumaça amarela. Vou configurar toda a fumaça amarela, que daí eu só clono o objeto que está feito para o azul. Vou deixar ela mais ou menos aqui. Vou mudar o ângulo dela de 90 para ela espirrar para baixo. Uns 20 elementos, tá bom? Ok. Uma velocidade de 100. 32 é o tamanho dela, vamos reduzir para uns 15.
randomizar as posições de 10 para o X, 10 para o Y, tirar essa gravidade e vamos ver como que ela ficou. Deixa aqui mais. Então essa é a nossa fumaça, só levar um pouquinho mais para baixo. Ou o carro um pouco mais para cima. Então essa é a fumaça do amarelo, já vamos clonar. Então toda a configuração dela já vem para cá e só preciso trocar a cor aqui do sprite. Pronto, aí já temos a fumaça dos nossos carros. Perfeito. Vou usar esse mesmo objeto partícula para criar... Opa, mas aqui eu já coloquei o nome? Não, vamos colocar aqui. Fumaça car 1. E aqui... Fumaça car 2. Explosão car 1. Agora eu vou, não preciso mais estar apontando para baixo, eu vou abrir esse ângulo, em vez de ser 60 para 360 e aumentar esse rate aqui para 40 imagens. Isso não é contínuo, só uma vez, só uma explosão. Ok, vamos ver aqui como que ficou. Aí, essa é a explosão no carro quando ele colidir. Perfeito, então eu já vou clonar para fazer a explosão do carro 2. O nome, quando eu clono, ele já coloca. Ele percebe que tem 1 no primeiro imagem, ele já coloca automático 2 aqui. Então a única coisa que eu tenho que fazer é trocar a imagem. Eu já tenho a explosão do carro 2. Deixar aqui para 20, fica melhor. Tá. Só falta um objeto agora para o nosso cenário, que o próprio nome dele eu vou colocar de objeto. Vou fazer sempre amarelo antes. Então adicionar um frame. Tirar a velocidade da animação, que senão ele troca os sprites. Vou dar o nome desse objeto de objetos 50 por 50, o tamanho está muito grande. Objetos 1. Objetos 1 eu vou colocar ele virado para baixo, o ângulo, e um behavior de bullet. Essa velocidade aqui para uns 250. Isso aí. Agora eu clono 50 por 50 e troco as imagens. Então esse aqui é azul e esse também azul. Ok. Eles vão estar vindo para cá. Eu vou criar um descarte aqui, de uma cor qualquer. Vou chamar de coletor objetos. Quando eles colidirem com esse coletor objetos, eu destruo os objetos. Ok, nosso cenário está bonito. Agora, antes de programar, eu vou criar umas faixas aqui. Elas vão ficar invisíveis, só para mim. Deixa eu criar um objeto sprite aqui. Uma cor verde.
são nessas faixas que eu vou tocar e vou pegar como orientação para trocar os carros de faixa. Deixar ela a opacidade uns 20 para eu saber que ela existe, mas para mim ver o resto do cenário. Essas faixas não vão ficar visíveis, então posso vir aqui em Visible e deixar em Invisible. Então esse aqui é o Car 1, faixa 1. Clonar. Car 1, faixa 2, certinho. Agora eu clono de novo. Aqui daí Car 2, faixa 1. Car 2, faixa 2. Então nenhuma dessas faixas vão ficar visíveis, mas é nelas que quando eu tocar eu vou saber para qual faixa cada um dos carros tem que ir. Agora vamos programar. Começar com o Start Layout. Eu não preciso das explosões por enquanto, então vou pegar as explosões e destruir. Perfeito. As fumaças. Deixa eu mandar esses caras para trás. Esse aqui também. A fumaça eu preciso colar ela no carro, porque os carros vão trocar de posição. Então elas têm que ir junto. Para isso eu tenho que colocar o behavior nela de pin. Ok, e já na entrada aqui, daí eu pego a fumaça Car 2 e eu faço um pin no Car 2. E a fumaça Car 1 eu faço um pin no Car 1. Então quando os carros trocarem de posição, as fumaças vão junto. Agora vamos fazer os carros trocar de pista. Vamos inserir o plugin de touch. E quando eu tocar numa pista, o carro vai trocar de pista. Eu vou criar uma variável no carro para dizer qual é a faixa que ele tem que estar. E vou deixar cada um dos carros, dois carros na verdade, eu vou deixar na faixa 1. Então estão aí. Como a gente nomeou elas, está ali. Então essa aqui é a faixa 1 do carro 1, essa aqui é a faixa 1 do carro 2. Tá, agora quando eu tocar numa outra, na faixa, pode ser qualquer uma delas, quando eu tocar na faixa, eu vou atualizar a variável do carro em qual faixa ele está. Então, vamos fazer assim. Quando eu tocar no objeto Car 1 faixa 1, o carro set value no valor da faixa é 1. Só que se eu tocar na faixa 2, carro 1 set value está na faixa 2. Quando eu tocar no objeto Car 2 faixa 1, então o carro 2 vai estar na faixa 1.
colocar um objeto car2 faixa 2. O car2 vai estar na faixa 2. Então eu já sei com isso para qual faixa o carro tem que ir. Agora eu preciso criar um código que faça com que ele vá até aquela faixa. Então esse código vai ser um everytick. Eu sempre vou testar, só que num subevento. Então, se o car1, compare variáveis aqui. Se o car1 estiver na faixa 1, eu vou fazer com que o car1 tenha a sua posição de X setada para lerp, a posição atual dele. Então vai ser car1.x até a posição da faixa 1.x numa velocidade de 0.01. Agora, se vamos lá, um outro subevento, se o car1 estiver indicado para ir para a faixa 2, é a mesma coisa, só que não vai ser a faixa 1 aqui, vai ser a faixa 2. Vamos ver se deu certo. Então se eu toco na faixa 2, ele vem para 2, toco na 1, ele vem para 1. Isso aí. Vamos fazer isso para o azul também, porque aqui não está fazendo nada. Se eu não quero tão lento, que ele muda de pista tão lento, só aumentar aqui e pôr uns 3. Ok, fazer isso para o carro 2. Subevento, carro 2, compare a variável faixa, se for igual a 1, eu quero que o carro 2 tenha a sua posição X setada para lerp, da posição atual dele, car2.x, vírgula, car2 faixa 1.x, uma velocidade de 0.3. Ok, copia e cola. Se for na faixa 2, eu mudo o nome desse objeto aqui para faixa 2. Vamos ver. Percebo que a partícula de fumaça já está trocando junto com eles. Agora ficou melhor. Ó. Então, se eu clicar na própria faixa que ele está, não vai mudar porque ele estava indo para lá. Então, a mecânica de trocar de pistas já está feita. Agora nós temos que criar os obstáculos. Sempre que for trabalhar com objetos sendo criados dinamicamente, tem que cuidar para coletar eles no final. Vou criar um grupo aqui de objetos. Eu vou criar objetos a cada 2 segundos. Ok, a cada 2 segundos eu vou criar, então vamos lá. A cada 2 segundos eu vou criar, então no create object, qual objeto? Vamos começar pelo amarelo. Então, a cada 2 segundos eu vou criar esse objeto. A posição Y é a de cima, então pode ser na menos 50. E a posição X eu vou querer que ele escolha, às vezes na posição X do car1 faixa 1 e às vezes na posição car1 faixa 2. Ok, fazer a mesma coisa, só agora trocando aqui do objeto azul
E aqui é o car 2. Vamos ver. Isso aí. Então, às vezes ele vai usar a posição X da faixa 1, às vezes a posição X da faixa 2. Fica randômico isso. O próprio jogo em si é que o código ali que decide randomicamente. Vou randomizar também a imagem. Então, nós temos duas imagens aqui. Então, é a imagem 0 e a imagem 1. Então, quando eu lançar o objeto, eu vou querer também que o seu frame, o set frame, seja choose. Às vezes seja 0 e às vezes seja 1. Então, esse aqui pro amarelo. Vamos fazer pro azul também. Então, frame choose, às vezes 0, às vezes 1. Aí, então já estamos chegando perto do esperado. Então, esses objetos que nós estamos criando, eles estão continuamente indo para baixo, não estão sendo descartados do jogo. Então isso pesa a memória. Nós temos que fazer que o objeto 1, quando colidir com o coletor de objetos, o objeto 1 seja destruído. E o objeto 2, quando colidir com o coletor de objetos, ele também seja destruído. Então agora eu posso pegar todos esses códigos, colocar aqui dentro desse grupo e está concluída a parte dos objetos. Agora eu preciso fazer que os carros coletem os círculos e ao bater nos quadrados dê game over. Então vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Se o carro amarelo colidir com os objetos amarelos e cadê o subevento aqui? Não é subevento. E o objeto amarelo esteja no frame 1, frame 1 é o círculo, ele tem que coletar, então o objeto só destrói. Não vou fazer pontuação, só para mostrar a mecânica. Ok? Só que se o carro amarelo colidir com o objeto amarelo e o objeto amarelo estiver com o frame 0, quer dizer que é o quadrado. Então o nosso carro vai dar um spawn another object, ok? A explosão. Ok, daí eu destruo o carro, eu destruo a fumaça do carro e vou dar um wait de 2 segundos e um restart no layout. Ok, agora eu preciso fazer isso pro azul. Então vamos lá. Se o carro azul colidir com o objeto azul e o objeto azul estiver no frame 2, no frame 1 na verdade, segunda imagem no frame 1, ele vai simplesmente coletar
o objeto. Agora, se ele colidir, com o objeto, colidir com o objeto e esse objeto estiver com frame 0, tá aí 0, mesma coisa daqui. Então eu vou dar um spawn na explosão aqui, vou destruir o carro, vou destruir a fumaça, esse aqui eu vou copiar. Ok, vamos ver como é que tá. Então, tô desviando. Tem que coletar os amarelos. Ok, desviar. Agora eu vou colidir aqui. Pum, colidiu. Vai dar um restart. Ok. Isso aí. Outra coisa que no Two Cars acontece, que se eu não coletar o círculo, também dá game over. Então, vamos lá. Fazer mais um aqui. Se objeto estiver no frame 1 e agora eu vou comparar dois valores. Tá, eu tô no amarelo, então objetos 1 ponto x, não, ponto y for maior que o car1, ponto y, ele também vai ter que dar um destroy, porque quer dizer que passou um frame 1, que é um círculo, passou do carro. Se passou do carro, mesma coisa que de game over. Agora para o carro 2 também, que não é o carro, é o objeto 2, compare frame, se estiver no frame 1. Agora eu comparo duas variáveis, que é o objetos 2 ponto y maior que o car2 ponto y. Opa, que tinha que ser junto, separado. Pronto, isso aqui também vai fazer com que o carro seja destruído. E é isso, pessoal. Nosso Two Cars está aí, ó. Passou, destruiu, colidiu, destruiu. Agora tem que controlar os dois carros, coletando os círculos. Ah, lógico, daí tem que ir aumentando a velocidade com o passar do tempo, né? Aí tem que coletar os círculos e desviar dos quadrados. Beleza, pessoal? O que eu queria mostrar pra vocês era isso. Nós fizemos o game, clonamos, né, o game Two Cars. Colidiu, deu game over. Aí agora é só colocar num template. Valeu, um abraço e até a próxima.